Como fazer a cobrança do aluguel atrasado? Meu nome é Thiago Moraes e neste vídeo a gente vai tratar do assunto inadimplência do inquilino e de que maneira a gente pode fazer essa cobrança evitando estresse, conflito e de uma maneira simples. A primeira dica é, assim que você detectar o atraso do inquilino, não postergue a cobrança, ligue ou mande mensagem no dia seguinte e pergunte se ocorreu algo, se o inquilino se esqueceu do pagamento, se ele está sem dinheiro, se ele teve algum problema com um boleto ou com outra forma de pagamento. Com essa primeira informação em mãos, a gente já pode começar a tomar algumas decisões de como tratar essa inadimplência. Por exemplo, digamos que o inquilino, por um lapso, acabou esquecendo a data do vencimento. Se esse inquilino nunca te gerou nenhum tipo de dor de cabeça, se ele sempre paga pontualmente e até antecipa os pagamentos, de repente, conversando com ele para manter um bom relacionamento, você pode até evitar a quebra de multa, falar, ó, faz o depósito hoje para mim, manda o Pix, que eu te isento da multa. Agora, se realmente o inquilino não tem o valor para o pagamento do aluguel, procure entender por que ele atrasou, o que está acontecendo. Na verdade, você não vai precisar nem perguntar. Na maioria das vezes, o próprio inquilino vai informar o motivo do atraso. Geralmente, ele vai relatar um atraso no pagamento do dinheiro que ele tinha para receber, uma emergência médica. Ele vai te dar alguma desculpa por esse atraso e vai prometer pagar em uma outra data. Pode ser dali 4 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias ou até um pouquinho mais. Nesse caso, você pode até dar essa questão da dúvida. Um exemplo, digamos que o aluguel venceu no dia 10 e ele promete te pagar no dia 15. Relatando que teve algum problema, algum imprevisto ali no financeiro. Você pode aceitar este valor, porém não o isente da multa. Cobre a multa, cobre os juros. Isso vai evitar com que ele atrase novamente no futuro, que ele faça isso novamente. Porque se você isenta ele da multa no dia 15, provavelmente o outro mês ele vai fazer de novo, vai repetir, talvez pedir uma data maior, sabendo que você vai isentá-lo dessa multa. Então, cobre a multa, exija o pagamento da multa e dos juros do inquilino. Caso chegue nesse dia 15 e ele novamente atrase o aluguel, ligue para o inquilino imediatamente e questione novamente sobre o atraso. Agora, digamos que chegou a data onde o inquilino se comprometeu a estar pagando esse aluguel e novamente ele não paga o aluguel, ele não te avisa, ele não manda mensagem, ele simplesmente fica inerte. Então, ligue novamente para o inquilino, tente falar com ele por telefone ou pessoalmente, da maneira aí que for mais fácil, e questione novamente sobre o aluguel, tente entender o que está acontecendo. Caso ele peça uma nova data para o pagamento do aluguel, pode até dar esta nova data, de repente, digamos que o aluguel vencia dia 10, ele se comprometeu a pagar dia 15, depois pediu uma nova data até o dia 25. Agora, se chegou a data que ele se comprometeu a pagar novamente pela segunda vez e não pagou, chegou a hora então da gente forçar um pouquinho mais essa cobrança. De que maneira? Notificando o inquilino. Esta notificação, inicialmente, a gente pode mandar ela por e-mail, com confirmação de leitura e pelo próprio WhatsApp. Na descrição do vídeo eu vou deixar um modelinho de notificação que a gente costuma utilizar. Agora, digamos que você já enviou a notificação via e-mail e WhatsApp há 2 dias e nada do inquilino se manifestar. Então essa mesma notificação você vai enviar por correio com AR, tá? Com aviso de recebimento. Por quê? Caso venha a ter que entrar com uma ação judicial, seja de despejo ou de cobrança, essa notificação AR será utilizada para embasar o pedido e o processo. Lembrando que a partir deste momento, o acompanhamento deste inquilino tem que ser diário, ou seja, então, se possível, dia sim, dia não, ou diariamente, a gente vai estar mandando e-mail, mandando mensagem para efetuar essa cobrança. Neste caso, agora, a gente tem 3 opções que podem ser tomadas e seguidas por você. Mas para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo com esse inquilino. Então, digamos que depois da notificação, você conversou com o inquilino e ele te relatou, por exemplo, que ele teve um imprevisto financeiro, que a empresa atrasou o pagamento, que de repente ele é empresário e um dos fornecedores
falhou ali com o pagamento, mas ele quer ficar no imóvel, ele vai permanecer e ele vai pagar este aluguel. Então você tem duas opções. A primeira é de repente aguardar que ele pague esse aluguel em aberto, desde que ele venha pagando os próximos que estão a vencer, né? Então, digamos assim, se o aluguel vence dia 10, Thiago, no próximo dia 10 eu vou pagar os dois aluguéis juntos, porque daí eu já recebi já desse fornecedor que está em atraso e eu tenho condição de acertar o atraso e o que está vencendo. Ok, a gente resolve por aí o problema. Agora, digamos que de repente teve um mês ali que realmente ele teve um imprevisto e pesou para ele esse aluguel, mas ele está disposto a ficar no imóvel, ele quer permanecer com uma boa relação aí com o proprietário ou com a imobiliária, então a gente pode estar fazendo um acordo com esse inquilino. De repente esse aluguel que ficou em aberto, que agora tem multa, tem juros, está um valor maior, a gente de repente pode estar parcelando para este inquilino em 2, 3 e até 4 vezes com ele. Lembrando, no caso de fazer o parcelamento deste aluguel em aberto, é importantíssimo que você faça uma confissão de dívida. Ou seja, você vai redigir um instrumento de confissão de dívida onde ele relata que vai pagar este aluguel, por exemplo, em 4 vezes com vencimentos no dia 20. Para facilitar, eu vou deixar também na descrição do vídeo um modelinho de como fazer essa confissão de dívida. Agora, a segunda opção, ou o segundo caso que pode vir a ocorrer aí na sua locação. Digamos que esse inquilino, ele já vem a longo prazo atrasando aluguel, atrasando de repente despesas aí relacionadas ao aluguel, como água, luz, IPTU, condomínio, ou seja, essas cobranças já estão sendo recorrentes que você tem que fazer para ele. E você está notando ali que cada mês, aparentemente, ele se enrola um pouquinho mais, ou seja, ele atrasa um pouquinho mais, fica mais uma coisa para trás. É notório, então, que este inquilino, uma hora, ele vai ficar 100% inadimplente. Se ele já está tendo dificuldade de pagar o aluguel, vem atrasando diariamente, você todo mês tem que fazer cobrança nele, cobrar água, cobrar luz, ou seja, ele vai ficar inadimplente. Então, neste caso em específico, pelo menos o que a gente faz aqui no escritório, é começar a questionar esse inquilino e de repente propor para ele a saída do imóvel. Por mais que o contrato ainda tenha mais 12, 14, 20 meses de duração, mas é preferível que ele já saia do imóvel para evitar um problema maior no futuro. Então, neste caso, as cobranças já podem ser um pouquinho mais fortes, né, mais pertinentes no inquilino, justamente buscando que ele saia do imóvel. E muitas vezes, nesse caso, a gente costuma fazer um acordo com o inquilino, conversa com o proprietário, de repente reduz a multa contratual por quebra de contrato, isenta da multa, diminui a multa, de repente 50%, 70%, 80%, você vai traçar um acordo com o inquilino para que ele saia deste imóvel. E digamos assim, que a garantia era o calção em dinheiro. Porém, a dívida que esse inquilino tem, um exemplo, ele já está 2, 3 meses inadimplente, tem despesa de água, tem despesa de condomínio, tem manutenção do imóvel, pintura, e aquele calção que ele deixou em dinheiro não vai ser o suficiente para ele estar quitando todas essas dívidas. Então, no caso, a gente vai propor para que ele deixe o imóvel imediatamente e vai parcelar essa diferença que faltar. Um exemplo, todas as despesas do imóvel no dia que ele for sair são de R$5.000 e ele tem R$3.000 de calção. Vai ficar faltando 2.000. Esses 2.000 você pode parcelar com ele, se for o caso, em até 10 vezes de R$200. Porém, é essencial que esse parcelamento também seja feito em uma forma de confissão de dívida. Então você vai fazer a rescisão do contrato e a confissão dessa dívida. Porque, caso ele não venha a pagar esta confissão de dívida, você pode entrar com uma ação de execução, tá? Para cobrar este valor dele judicialmente. Agora, por fim, a terceira opção e a mais drástica. Digamos que o inquilino estava inadimplente, não vem pagando, se nega a sair do imóvel, não quer sair, não atende ligação, não conversa com você. Então, neste caso, a primeira coisa a se fazer é executar a garantia. Então, se tem um fiador, a gente vai estar notificando esse fiador com urgência a ele, né, para que ele então pague esses valores em aberto. Se tem o seguro fiança, você vai abrir o sinistro no seguro para receber esse valor e deixar depois que a seguradora
tome conta do inquilino, né, e faça toda a parte burocrática do processo para despejar esse inquilino. E se for o calção em dinheiro, tem que entrar com a imediata ação de despejo, tá? Não perca tempo se for o calção em dinheiro, porque é uma garantia muito pequena, curta. Então já entra com a ação de despejo, combinado com a ação de cobrança, se for o caso, para tirar esse inquilino o quanto antes do imóvel e reduzir o máximo possível o seu prejuízo. Agora a dica de ouro para você não ter inadimplência no seu contrato de aluguel. Toda vez que o inquilino atrasar o aluguel, deixe claro para ele que aquela data precisa ser honrada, que você não vai isentar de multa, que você não vai isentar de juros e que, se for necessário, você vai sim propor uma ação de despejo. Porque se você não fizer isso, a última prioridade deste inquilino será o aluguel. Principalmente nos aluguéis comerciais. Ele vai pagar funcionário, ele vai pagar fornecedor, ele vai pagar outras despesas, ele vai fazer o passeio dele de final de semana e a última prioridade dele na lista de pagamento será o seu aluguel. Então, trate a inadimplência da maneira correta e sempre deixe claro para o inquilino a importância do pagamento do aluguel na data do vencimento. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Caso tenham alguma sugestão, dica ou dúvida, podem deixar aqui nos comentários aqui do vídeo. Obrigado pela audiência e não se esqueça de deixar aquela curtida.